Olá, boa tarde. Os registros de cyberbullying nos cartórios do Distrito Federal bateram recorde no ano passado. As solicitações de atas notariais, documento que comprova os ataques virtuais, cresceu em média 22%. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, manda investigar a atuação da ONG Transparência Internacional no Brasil por suposto recebimento de recursos públicos provenientes da Lava Jato. Supremo na semana. Podcast destaca a decisão que retira a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoas acima de 70 anos. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar a atuação da ONG Transparência Internacional no Brasil. A suspeita é que a organização não governamental tenha recebido indevidamente recursos públicos provenientes da Lava Jato. A repórter Carolina Chaves tem mais informações e conversa com a gente agora ao vivo. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a decisão do ministro foi uma petição apresentada por um deputado federal. O parlamentar afirma que desde 2014 o Ministério Público Federal manteve uma parceria com a Transparência Internacional para desenvolver ações apontadas como combate à corrupção e que em março de 2018 iniciaram as negociações para repassar à ONG recursos obtidos em um acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa JIF investigada pela Lava Jato. Com isso, segundo a petição, a Transparência Internacional passou a administrar e aplicar esses recursos sem embasamento legal. O ministro Dias Toffoli considerou os fatos gravíssimos e determinou a investigação de eventual apropriação indevida de recursos públicos pela Transparência Internacional. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. A Associação Nacional da Advocacia Criminal pede ao Supremo Tribunal Federal que o juiz não possa condenar um acusado quando o Ministério Público pedir a absolvição. Para a entidade, o artigo 385 do Código de Processo Penal afronta o princípio do devido processo legal, o contraditório e a imparcialidade do juiz, previstos na Constituição Federal. A associação requer também que o juiz não reconheça circunstâncias agravantes que não foram alegadas pela acusação. Bom, segundo a associação, a Constituição Federal prevê que o MP é o titular da ação penal pública, ou seja, é ele quem tem legitimidade para fazer a acusação. Assim, não cabe ao juiz condenar ou reconhecer agravantes não levantados pela acusação. O Poder Judiciário de Mato Grosso marcou presença no evento de lançamento da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Vulneráveis. A estrutura é para ampliar os atendimentos às vítimas de violência e aos filhos dessas mulheres. As informações você acompanha agora com Laura Meirelles. O Poder Judiciário de Mato Grosso participou do lançamento da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Vulneráveis, uma iniciativa do governo do estado que foi abraçada pela Justiça Estadual e demais instituições que atuam na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Hoje nós temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima da violência doméstica nos grandes centros, nas cidades mais importantes. Essa coordenadoria vai trabalhar aquelas que estão lá no interior, nos municípios mais longínquos. As mulheres vítimas de violência poderão ser atendidas por uma delegacia especializada virtual. Ela poderá ser ouvida por videoconferência, ela vai poder ser atendida e encaminhada por videoconferência. Isso é um avanço. Nós estamos envolvidos e trabalhando em prol dessas mulheres, para que elas não sofram isso. Porque hoje é uma vizinha, amanhã pode ser a sua amiga, amanhã pode ser a sua irmã, amanhã pode ser
uma amiga minha, amanhã pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Uma das primeiras ações da Câmara Temática foi a criação da Patrulha Maria da Penha, que foi um grande avanço no estado de Mato Grosso, diminuiu bastante o índice de feminicídio. Agora a expectativa nossa é que diminua ainda mais com esse atendimento humanizado, virtual, para as vítimas do interior que não têm acesso à equipe psicossocial do estado. Além do atendimento remoto às vítimas de violência por equipes multidisciplinares da Polícia Civil, também foi apresentado o projeto de criação da Casa de Eurídice, um local de acolhimento às vítimas de violência. A nova coordenadoria já nasceu com um orçamento de R$5 milhões e 2 vans para fazer o atendimento à população. Com a criação agora, tanto da Superintendência na CETASC, quanto a Coordenadoria da Mulher na Polícia Judiciária e Civil, o grande objetivo é fazer com que essa política chegue realmente aos 142 municípios do estado da mesma maneira. A decisão que retira a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoas acima de 70 anos é um dos destaques do podcast Supremo na Semana. Os detalhes com Anderson Arcoverde. O julgamento sobre a obrigatoriedade do regime de separação de bens em casamentos de pessoas acima de 70 anos foi o primeiro realizado pelo Supremo Tribunal Federal neste ano. Logo após a sessão de abertura do ano judiciário, os ministros analisaram um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que questionava um dispositivo do Código Civil que prevê essa obrigatoriedade. Por unanimidade, o plenário considerou que a norma pode ser aplicada, mas se as partes manifestarem interesse, o regime pode ser alterado. A consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, explica que a decisão corrige uma discriminação imposta pelo dispositivo do Código Civil. Pessoas com 70 anos são pessoas plenamente capazes, pessoas que estão aí no ápice de suas faculdades mentais. Não há justificativa para que se imponha uma discriminação em relação à possibilidade ou não de escolha do regime de bens em razão de uma questão etária. O programa também aborda a fala do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, na sessão de abertura do ano judiciário e destaca ainda a retirada das grades de proteção que cercavam o edifício sede do Supremo Tribunal Federal. O podcast Supremo na Semana está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube do STF. A seguir, cartórios do Distrito Federal anunciam recorde de registros de cyberbullying em 2023. A seguir, as informações. Fique com a gente, voltamos já. Os registros de cyberbullying nos cartórios do Distrito Federal bateram recorde no ano passado. As solicitações de atas notariais, documento que comprova os ataques virtuais, cresceu em média 22%. A reportagem é de Evne Araújo. A tecnologia foi criada para facilitar a vida das pessoas, mas na mesma proporção que traz benefícios, também é usada para práticas criminosas. Uma delas, o cyberbullying. Um levantamento inédito no Distrito Federal apontou que, no ano passado, houve recorde histórico de solicitação de atas notariais nos cartórios da capital do país. Foram 2.453 documentos com registros de cyberbullying. Em 2007, foram solicitadas apenas 32 atas notariais. Já em 2020, foram 1.056 documentos emitidos. E em 2021, 1.501. A ata notarial é um documento registrado em cartório que serve para provar a prática de crimes cometidos na internet. Ele pode ser utilizado como prova em processos judiciais e administrativos, por injúria, calúnia ou difamação. O registro foi regulamentado pelo Código de Processo Civil. Desde 2020, o documento pode ser realizado de forma 100% digital. A ata notarial, por meio de análise do tabelião, comprova a existência de um conteúdo publicado em site ou rede social, mensagem no celular, aplicativos de mensagens ou qualquer outra situação em que uma irregularidade é cometida.
E agora, para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Distrito Federal, Geraldo Felipe de Souto Silva. Doutor Geraldo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores. Explica para a gente como é que foi feito esse levantamento. Esse instrumento é muito importante, né? A ata notarial, levantamento também para fomento de políticas. Enfim, conta para a gente. Sem dúvidas, esse levantamento não foi feito somente no Distrito Federal. Ele é realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, entidade que representa os tabeliões de notas no Brasil. Então, por meio do Colégio Notarial, em cada estado brasileiro e no Distrito Federal foi levantado esse número, né, de atas crescente. Número de atas notariais para relatar bullying, né? Como é que funciona na prática a ata notarial? O senhor me deu exemplos aqui nos bastidores, né, que os senhores, dependendo do caso, vão até pessoalmente, até o local, fazer a aferição do fato? Explica para a gente. Sim, sem dúvida, a ata notarial é um documento de suma importância. Ele é uma escritura pública na qual o tabelião vai declarar a existência de fatos. Ele vai verificar fatos, ou fatos virtuais, ocorridos no mundo virtual ou no mundo físico. Ele vai verificar por um de seus sentidos e vai expressar exatamente o que verificou dentro daquele documento público, que vai ser dotado de fé pública. É um meio de prova novo, né? Se a gente for pensar na nova legislação agora, que versa sobre cyberbullying, é uma prova que traz ali uma confiabilidade maior para a parte que está ingressando no Poder Judiciário. Sem dúvida, sem dúvida. Ela é uma prova que veio já na Lei dos Cartórios, tá? Desde 1994, na nossa legislação, só ela ganhou mais força, digamos assim, com o Código de Processo Civil novo. Lá no artigo 384, está lá com meio específico de prova. E eu acho que, assim, se a gente for pensar na realização do ato, ele realmente traz segurança jurídica para a pessoa, né, interessada. Vamos dar um exemplo. A pessoa sofreu um bullying, está sofrendo um stalk, alguma ação dentro de uma plataforma, uma mídia digital, né? Ela poderia simplesmente tirar uma foto e apresentar aquilo na justiça, ou na autoridade policial, e a pessoa não ia saber se, por exemplo, fosse uma montagem, né? Quando ela requer a realização da ata notarial, o tabelião vai acessar aquela plataforma digital. Então, ele vai verificar a ocorrência daquele fato e vai transpor para a ata notarial, inclusive com vídeos, imagens, gravações de sons, tudo vai compor essa prova. Quer dizer, tem fé pública, né? Sim, com certeza absoluta, presunção absoluta de fé pública. Agora, o senhor acha que a ata notarial no cartório vai crescer em relação à nova regulamentação? Olha, Rafaela, eu creio que sim, porque agora com a criminalização dos atos, né, então o Estado brasileiro deu mais importância, né, para esse fato tão repudiado hoje em dia na nossa sociedade, e cada vez mais as pessoas têm conhecimento de como podem produzir uma prova. Porque muitas vezes a pessoa, olha, o autor é desconhecido, é muito difícil se chegar na autoria. Essas pessoas se escondem atrás das plataformas ameaçando as vítimas, né? Então, cada vez mais os advogados, as advogadas, todos os cidadãos estão com essa ciência, né, de que podem ir ao cartório de notas e produzir rapidamente aquela prova para dar seguimento no âmbito judicial, administrativo, até pedir um ressarcimento. Como requerer? Explica para a gente. É fácil? É barato? Olha, é bem tranquilo. Então, qualquer cidadão, ele pode comparecer a um tabelionato de notas pessoalmente, ou então ele pode ir da sua casa, pelo site do Colégio Notarial do Brasil, o enotariado.org.br, requerer a lavratura dessa ata por meio digital. Agora, eu falei no início que esse levantamento também, ele pode ajudar aos órgãos competentes, né, no que se refere à investigação desse crime, ao fomento de políticas. Enfim, esse levantamento de vocês auxilia também, né, outros atores envolvidos no processo. Rafaela, sem dúvida, porque eu acho que ela é ambivalente, né? A ata notarial ela funcionará para solucionar, ajudar, né, a solução daquele caso das pessoas determinadas e orientar o Estado brasileiro no fomento das políticas de segurança pública, né? Porque nós, por meio dessa ata, poderemos dar publicidade e números, né, do que está ocorrendo efetivamente nesse âmbito para o Estado brasileiro. Agora, os senhores têm feito todo um trabalho em parceria com o Poder Judiciário e o cidadão, como o senhor bem colocou, está conectado, né, que hoje ele pode fazer uma separação, um divórcio, por exemplo, no cartório. Essa é a tendência
E estão preparados para isso, para receber cada vez mais serviços? Sim, com certeza absoluta. As serventias extrajudiciais, os cartórios, né, somos vinculados ao Poder Judiciário. Cada vez mais estamos absorvendo competências, né, que elas exprimem também muitas vantagens, seja para o Estado, já que o custo do tabelionato ele é do tabelião, não é do Estado brasileiro, né, então só as partes pagarão pela realização de seus atos, não há divisão de custos, tal qual no Poder Judiciário, né. É bem mais rápido? E mais rápido, mais acessível, né, já que os tabelionatos estão por todo o Brasil, então há uma capilaridade bastante considerável. Há serviços que demoravam, às vezes, anos no Poder Judiciário, só me disse que uma semana está resolvido. Sim, segundo inclusive anuário produzido por nós, cartórios, né, comparando o período de tempo, custo de execução do serviço. A gente costuma dizer que, em média, um divórcio inventário demorava até 5 anos, né, ou mais. Hoje, em uma semana, ele se resolve nos cartórios. Maravilha. Muito obrigada, doutor Geraldo, viu, pelas informações, pela participação conosco aqui na TV Justiça. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, Superior Tribunal de Justiça atualiza a tabela de custas judiciais. As informações em instantes. Voltamos já. A Corregedoria Nacional de Justiça deu início hoje à inspeção no Tribunal de Justiça de Tocantins e nas serventias extrajudiciais do Estado. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, cumprirá a agenda que prevê ainda encontros com o governador Wanderley Barbosa e com representantes da Assembleia Legislativa de Tocantins. A inspeção será encerrada na quarta-feira. O trabalho de acompanhamento in loco da rotina dos tribunais e cartórios é parte da missão constitucional do Conselho Nacional de Justiça e tem como objetivo zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários prestados à população. Ainda no primeiro semestre, serão inspecionados os tribunais de justiça do Paraná, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina. Já estão em vigor os novos valores das custas judiciais do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Catiúcia Neri traz para a gente agora as informações. Os novos valores foram estabelecidos por uma instrução normativa que passa a valer a partir de 1º de fevereiro. A revisão de preços é restrita aos processos físicos e modifica as tabelas de custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos de competência do STJ. O reajuste leva em conta a inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e atende à regra de correção anual prevista em lei. O site do STJ traz os detalhes dos novos valores das tabelas de custo do tribunal. É possível tirar dúvidas pelo balcão virtual ou ainda aqui no espaço do advogado. Quem preferir pode enviar um e-mail para informa.processual@stj.jus.br ou ainda entrar em contato com o atendimento judicial pelo telefone 61 3319 8410 das 9 da manhã às 7 da noite. No direito, quem perde um julgamento é obrigado a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. É o que se chama de sucumbência. Em alguns casos, esse valor pode ser aumentado. E aí temos a chamada majoração. Tudo isso está previsto no Código de Processo Civil e é um tema frequente em julgamentos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu, num precedente, que a majoração de honorários só é possível se o recurso for arquivado sem julgamento ou integralmente negado. A reportagem é de Kátia Gomes. Em julgamento de recurso repetitivo, a tese do tema 1059 foi fixada nos seguintes termos. A majoração dos honorários de sucumbência, previsto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
Segundo o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, a regra legal em questão foi criada para fortalecer os princípios constitucionais da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito. No entendimento do ministro, essa razão de ser da norma legal deixa claro que a majoração da verba honorária na fase recursal tem como pressuposto que o recurso seja infrutífero. Assim, considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento, tal como provindo da instância de origem e que, por isso mesmo, em nada beneficia a esfera jurídica do recorrente. O Ministério Público Federal enviou recomendação para que a Secretaria de Estado de Cultura do Tocantins suspenda qualquer pagamento aos beneficiários contemplados pelos editais da Lei Paulo Gustavo. Caso tenha havido algum pagamento, a pasta deve notificar os beneficiários para que devolvam imediatamente, integralmente, os valores recebidos, adotando as providências administrativas necessárias para que essa medida seja efetivada. De acordo com o MPF, foram constatadas diversas irregularidades nos editais de projetos culturais no Estado, elaborados para promover o acesso aos recursos da Lei de Incentivo à Retomada Cultural após a pandemia da Covid-19. Diante desse cenário e da necessidade de cautela no tratamento de grande quantidade de recursos públicos federais envolvidos, o MPF também estabeleceu prazo de 2 dias úteis para que a Secretaria de Cultura do Tocantins informe se acata ou não essa recomendação. O Tribunal de Justiça do Ceará completou 150 anos de instalação nesse sábado, dia 3 de fevereiro. A data, ela foi comemorada com uma corrida. Bom, a iniciativa do tribunal integra o programa Vida em Equilíbrio, que valoriza os cuidados com a saúde física e mental para uma melhor prestação dos serviços à sociedade. A reportagem é de Pamela Lemos. Logo nos primeiros raios de sol, centenas de magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça do Ceará já estavam reunidos. Mas a meta dessa vez não envolvia o julgamento de processos. Todos estavam empenhados em enfrentar a primeira caminhada e corrida do TJCE, com percursos de 3 e 7 quilômetros. Essa primeira caminhada e corrida do TJCE é mais uma ação do programa Vida em Equilíbrio. O objetivo do tribunal é incentivar os colaboradores a cuidarem da saúde física e mental, harmonizando vida pessoal e profissional. O evento também marcou o aniversário de 150 anos de instalação do Poder Judiciário no Ceará. O presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, que participou da corrida, destacou os avanços do tribunal ao longo dessas décadas, inclusive a preocupação cada vez maior com o bem-estar de quem trabalha diariamente para fazer justiça. Nós idealizamos desde o início da gestão o nosso programa Vida em Equilíbrio. Então essa é uma das atividades que a gente planejou. É uma maneira também de, além de cultuar o corpo, a mente, aproximar as pessoas, né? Essas atividades ajudam não só a pessoa em si, o servidor, o magistrado, mas a instituição também. Termina repercutindo na qualidade do trabalho de cada um de nós. O servidor Marcos Pereira, que trabalha no interior do Ceará, conquistou a medalha de ouro na categoria 3 quilômetros e ressaltou a importância da iniciativa. Olha, é um momento muito importante, eu acho louvável o tribunal ter essa iniciativa de fazer uma corrida para comemorar, vai melhorar muito o trabalho, o esporte contribui para isso. Né? Para a servidora Stephanie Magalhães, medalhista de ouro na categoria 7 quilômetros, a prática de exercícios é fundamental. Eu achei fantástica essa iniciativa do Tribunal de Justiça, nessa comemoração dos 150 anos de lançar essa corrida, porque eu acho que um servidor feliz é um servidor que produz. A juíza Josiana Serpa foi a primeira a concluir os 3 quilômetros entre as mulheres. É maravilhosa a sensação de você poder correr, se sentir um pouco atleta. Eu tenho certeza que quem está aqui vai dizer que valeu a pena muito e eu gostaria também de dizer que eu estou satisfeita com o resultado.
É saúde e qualidade de vida, né? Sem dúvida. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.